Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. Durante toda essa unidade, aprendemos a testar a hipótese inicialmente para uma população, como esse caso que estamos vendo, μ igual a uma constante versus μ diferente de uma constante. E nas últimas aulas, aprendemos a testar a hipótese para duas populações. Entretanto, o parâmetro populacional era a média. Então, temos H0 μ1 igual a μ2, ou seja, a média populacional 1 é igual à média populacional 2, versus μ1 diferente de μ2. E para testar esse tipo de hipótese, buscamos uma distribuição amostral, que nesse caso foi a distribuição amostral da diferença das médias. E quando a variância populacional era conhecida, tínhamos uma distribuição normal padrão e o procedimento para testarmos as hipóteses eram exatamente os mesmos, começando pela definição da hipótese nula e alternativa. Veja, no H0 temos μ1 menos μ2 igual a zero. Nesse caso, nós isolamos o parâmetro populacional em um lado da igualdade e do outro lado ficou uma constante. Versus H1, μ1 menos μ2 diferente de zero. E sabendo a hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que nesse caso é bilateral, e baseado no nível de significância, determinamos qual seria essa área em azul. Nesse caso, considerando o alfa igual a 5%, seriam 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. E sabendo que a distribuição amostral da diferença das médias é uma normal padrão, buscamos na tabela normal esses dois pontos que separam a área cinza da área em azul, que seria, nesse caso, a determinação da região crítica. E nesse exemplo, seria o 1,96 e o menos 1,96. A partir desse ponto, terminamos de construir o teste de hipótese. Agora basta coletar os dados e decidir sobre rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, a etapa 5 é quando calculamos a estatística de teste. E nesse caso, é esse z observado e substituímos os valores de x/1 e x/2. Veja que a estatística de teste é calculada sob H0. Então, nesse caso, μ1 menos μ2 sob H0 é igual a zero. Então, nesse item 5, teremos um ponto e a partir dele que concluímos se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. E esse é o procedimento geral para se testar uma hipótese, nesse caso com relação à média populacional. Na aula de hoje, nós aprenderemos todo esse processo, mas agora o interesse está no parâmetro populacional da proporção. Então, será um teste de hipótese para a diferença de duas proporções. E o primeiro passo para se testar esse tipo de hipótese é definir quem que será H0 e quem que será H1. Nesse caso, será P1 igual a P2 no H0 e P1 diferente de P2 no H1. Então, eu estou comparando duas populações com relação à proporção populacional. E veja que temos novamente um parâmetro de um lado da igualdade e um parâmetro do outro lado. O que fazemos então? Isolamos o parâmetro em um lado da igualdade para que tenhamos uma constante do outro lado, ficando P1 menos P2 igual a zero versus P1 menos P2 diferente de zero. De posse dessas duas hipóteses, vamos buscar a distribuição amostral que será útil para a gente nesse tipo de problema, que será a distribuição amostral da diferença das proporções. E é a mesma ideia do que já vimos em aulas passadas. Quando o nosso interesse era comparar médias populacionais, utilizamos a distribuição amostral da diferença das médias.
quando o sigma era conhecido, tínhamos uma normal padrão, e quando o sigma era desconhecido, tínhamos uma t. Então, o processo vai ser exatamente o mesmo. E vamos começar descobrindo qual é essa distribuição da diferença das proporções. Pelo teorema central do limite, a gente sabe que P chapéu 1 é aproximadamente normal, com essa média e essa variância. Veja, essa quantidade é a distribuição amostral da proporção na população 1. E P chapéu 2 também é aproximadamente normal, com média P2 e variância P2, 1 menos P2, dividido por N2. Então, nesse caso, estamos na população 2. Como nosso interesse é na distribuição da diferença dessas proporções, sabemos que soma de normais é também normal. Mas com qual esperança? Esperança de P chapéu 1 menos P chapéu 2, aplicando as propriedades da esperança, chegamos nessa quantidade, que é a diferença das duas esperanças, que dá P1 menos P2. E a variância? Da mesma forma, vamos aplicar as propriedades da variância. O menos 1 sai ao quadrado, chegando em variância de P chapéu 1 mais variância de P chapéu 2, que resulta nessa quantidade. Então, temos já a distribuição amostral da diferença das proporções, que é uma normal, com média P1 menos P2, que é a minha esperança, e a variância é essa que estamos vendo na direita. E nesse caso, padronizando essa distribuição, chegamos nessa quantidade. E é essa distribuição que utilizaremos no teste de hipótese. Então, primeiro de tudo, definindo a hipótese nula e alternativa, que nesse caso o H0 é P1 menos P2 igual a zero. Veja os parâmetros populacionais de um lado da igualdade e a constante do outro, e H1, P1 menos P2 diferente de zero. A partir da hipótese alternativa, definimos o tipo de teste, que novamente será bilateral, e de posse do nível de significância, definimos essa área em azul. Supondo novamente 5%, seriam 2,5 para cada lado. E note que a distribuição amostral da diferença é normal padrão. Ou seja, quando formos definir a região crítica, buscaremos na tabela normal, que nesse caso seria o menos 1,96 e o 1,96. E por fim, coletamos os dados e calculamos a estatística de teste sob H0, que vai ser esse Z observado, aplicando o P chapéu 1 e o P chapéu 2 que observamos na minha amostra. E note que o P do denominador nós consideramos uma quantidade comum entre as duas populações. Por isso que temos dentro da raiz um P barra, em que P barra é a soma de sucessos da amostra 1 e da amostra 2, dividido pela soma dos tamanhos amostrais. Então, basta calcular a estatística de teste e o valor observado vai ser útil para determinarmos se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. E, novamente, note que no item 5, calculamos a estatística de teste sob H0. E nessa hipótese, P1 menos P2 é igual a zero. Então, o Z observado pode ser reescrito dessa forma aqui. Vamos ver um exemplo. Em um estudo com 2.870 motoristas, 1.210 afirmaram ter o hábito de mexer no celular enquanto dirigem. Após sancionada uma multa, um novo estudo foi realizado, agora com 2.200 motoristas, e nesse caso, somente 725 tinham ainda esse hábito. Ou seja, a primeira população eram de motoristas antes de sancionada uma lei, e a segunda população são de motoristas após a sanção dessa lei. O interesse aqui é verificar se a proporção de motoristas com esse hábito diminuiu
após a aplicação da multa com um nível de significância de 10%. Primeiro de tudo, definição das hipóteses, que nesse caso seria H0 P1 igual a P2 versus P1 maior do que P2, porque o nosso interesse é verificar se o hábito diminuiu após a multa. Mas nesse caso, veja que temos parâmetros populacionais do lado esquerdo da igualdade e do lado direito. O que fazemos? Isolamos os parâmetros, ficando P1 menos P2 igual a zero versus P1 menos P2 maior do que zero. De acordo com a hipótese alternativa, já sabemos que a região crítica é essa em azul na direita, e o ponto foi obtido a partir de uma distribuição normal padrão, sabendo que a área em azul refere-se a 10%, que é o erro do tipo 1, então a minha região crítica vai ser todos os valores maiores do que 1,28. Então agora o que precisamos é calcular a estatística de teste, que seria esse Z observado dado através dessa fórmula. Note que no numerador temos P chapéu 1 menos P chapéu 2 menos 0, porque é sob a hipótese nula. E no denominador temos esse P barra que temos que calcular. Então, o P chapéu 1 nesse caso seria 1.210 dividido por 2.870, que dá 0,42, e o P chapéu 2, 725 dividido por 2.200, que dá 0,33. Agora vamos calcular o P barra, que seria a soma de sucessos que tivemos na amostra da população 1 e na amostra da população 2, dividido pelos tamanhos amostrais advindos da população 1 e da população 2. Então, seria 1.210 mais 725, que seriam os sucessos em cada uma das amostras, dividido pelos respectivos tamanhos amostrais. E esse resultado dá 0,38. Então, substituindo todos esses valores no Z, temos este resultado que dá 6,68. Ou seja, o Z observado caiu dentro da região crítica, portanto, rejeitamos H0 ao nível de significância de 10%, ficando com H1. Ou seja, essa multa surtiu efeito nos motoristas, diminuindo o hábito de se utilizar o celular enquanto dirige. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos teste de hipótese para diferença das proporções populacionais.